céu ou inferno? Onde você passará a eternidade? Apocalipse, capítulo 21, o versículo 3, diz assim a palavra: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O Senhor Jesus falou naturalmente quando ele estava na terra, cheio de graça e de verdade. Ele apresentou tanto as verdades acerca do céu, quanto as verdades acerca do inferno. Então, por que almejar o lar celestial e a eternidade? Por causa que aqui não é o nosso lar, amém? Somos estrangeiros, passageiros. Nós estamos almejando o descanso eterno, e este mundo passa rapidamente. Então, existem pessoas ao redor do mundo em busca de conforto nas coisas deste mundo, no materialismo, no entretenimento, nos prazeres dessa vida, mas a Bíblia diz que o mundo e as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O fato é que Deus nos criou para vivermos em harmonia com Ele e vivermos eternamente com Ele, conforme nós lemos. O próprio Jesus alertou seus discípulos, confortou seus discípulos naqueles momentos mais difíceis da separação, em que Ele disse: meus discípulos, eu estou sendo entregue à morte, eu morrerei por vocês, serei sepultado, ressuscitarei ao terceiro dia. Mas os discípulos, ao ouvirem essas palavras, a morte, o último inimigo, certamente eles ficaram pesarosos. Mas o que mais pesou o coração deles, que Jesus disse: há também um lago de fogo, de tormento para aqueles que rejeitam o meu nome. Para mim, como evangelista, é um peso no coração, é uma mensagem de alegria e tristeza ao mesmo tempo. É uma mensagem de peso, também uma mensagem de alívio, e que a igreja de Cristo não venha se calar enquanto estiver viva e pregar o evangelho nesta terra. Irmãos, Deus confortou também meu coração com essas palavras, porque nós estamos mais próximos da morte do que nunca. Convivemos com ela diante da pandemia, que tem afetado aí as nossas vidas. Quais são as considerações sobre o céu e o inferno? Nós queremos fazer algumas considerações importantes, e a primeira consideração é: o céu é o lugar para os remidos do Senhor. Note o versículo Apocalipse 19, versículo 6, diz assim: E ouvi uma voz de uma grande multidão que dizia, como voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. O céu será povoado com os remidos do Senhor. E a pergunta é: quem são os remidos? Todos os salvos em Cristo, todos os que creram no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estes são aqueles que foram redimidos pelo seu sangue. A Bíblia diz para nós nesse versículo que havia ali uma grande multidão que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Mas Deus nos mostra mais do que nunca que estamos próximos da eternidade. Estamos próximos não só de sua vinda, mas também de partirmos. A nossa missão se acabará, mas o seu reino permanecerá para sempre. Os redimidos do Senhor estarão para sempre com o Senhor. Irmãos, todos os redimidos são os salvos que receberam a Cristo, que confessaram a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. São todos os que foram comprados pelo sangue precioso de Jesus. Foi esta a razão que Jesus morreu na cruz, para levar os salvos para a vida eterna, para o gozo eterno. Irmãos, nós temos perdas nessa vida, e certamente lá no céu encontraremos os nossos irmãos em Cristo que partiram,
Ao partir desta vida foi um até logo, porque logo estaremos com o Senhor. Que tempo de reencontro, amém? Eu tenho convicção que nós reconheceremos uns aos outros lá no céu, abraçaremos nossos irmãos em Cristo, os nossos entes queridos que partiram. E também, irmãos, será uma grande festa, amém? Uma grande festa que se iniciou no dia em que nós cremos no Senhor Jesus. Você lembra quando a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há alegria no céu? Imagine todos esses pecadores redimidos chegando na glória, aleluia, porque o Deus Todo-Poderoso reina, amém? E o seu reino é eterno. Em contrapartida, queremos também alertar acerca do inferno, que também podemos dizer que o inferno é um lugar para os perdidos. A Bíblia diz para nós em Salmos 9:17, e os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. É bíblico, há uma condenação para os perdidos. As multidões que têm rejeitado o Evangelho, as multidões que têm rejeitado a Jesus Cristo, estão a caminho para o inferno. Sabemos que a maioria das pessoas estão vivendo de uma forma dissoluta, no pecado, servindo Satanás. O seu tempo está breve. Se você está sem Deus, sem esperança no mundo, meu amado, esta noite pode ser a noite da salvação, para que você escape dessa condição de perdido. Estes perdidos, ímpios, serão condenados ao inferno. Não significa apenas aqueles que estão vivendo longe das igrejas. Não, estou dizendo aqueles que não creram em Cristo. É o que nós vamos falar agora. Quem são esses perdidos? Quem são eles? De onde vieram? A Bíblia diz: todos os ímpios, todos os que não creram no Evangelho de Cristo, também todos que não receberam a Cristo, não confessaram a Cristo, simplesmente rejeitaram o Evangelho do Senhor. E eu pergunto, onde você quer passar a eternidade? Onde você passará a eternidade? No céu, um lugar para os redimidos, ou no inferno, um lugar para os perdidos? Pregador, é muito pesado isso, então vamos aliviar um pouco. O céu é um lugar sem pecado, a nossa terceira consideração, porque a Bíblia diz para nós: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, amém? Todos aqueles que creram em Cristo têm seus nomes inscritos nos céus e ali estarão para sempre com o Senhor. Um lugar também sem pecado, amém, irmãos? O pecado que nos rodeia, que nos atormenta, é tão real para nós. Você pode olhar ao seu redor, pode ver na sua vida o que o pecado causou. A terrível devastação do pecado deixou marca na terra inteira, e nós não conseguimos escapar dessa contaminação e do contágio do pecado. Toda alma vivente sente toda essa pressão que o pecado causou, a separação. A Bíblia diz que a geração geme debaixo da maldição do pecado. Satanás, ele quer que as pessoas pequem, mas lá no céu não haverá pecado, amém, irmãos? Ao irmos ao hospital, nós deparamos com muitas pessoas sofrendo de diversas doenças. Ao adentrar as prisões, eu pessoalmente fico impactado com o domínio do pecado e o que o pecado consegue fazer na vida de uma pessoa, escravizando e levando para a morte. Geralmente nós dizemos nas prisões, ao pregar, que ali é a sala de espera da eternidade. Meus irmãos, é uma realidade em que também nós vivemos em um mundo que a prostituição continua se proliferando cada vez mais. Mulheres e homens vendendo seus corpos, fruto do pecado. Nos orfanatos vamos ver pessoas ali abandonadas por causa do divórcio, o pecado, os bêbados, os drogados e até mesmo os religiosos nas igrejas. O esfriamento espiritual. Irmãos, também o Deus do prazer aí atrapalhando a vida de muita gente. Meus irmãos, o pecado tem penalizado vidas, jovens em festas lotadas pecando contra Deus. Mas lá no céu não haverá mais pecado, amém? Não haverá mais imundícia, não haverá mais imoralidades. Não há nada, como a Bíblia diz para nós, que profane mais o dia do Senhor.
Meus irmãos, eu estou ansiando, não sei você, mas eu estou ansiando este momento, quando entraremos na presença do Senhor para sempre na eternidade, amém? Onde você passará a eternidade? Você tem certeza absoluta da sua salvação? Enquanto o céu é um lugar sem pecado, nós também consideramos que o inferno é o lugar do salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Meus irmãos, amigos, todo sofrimento tem causado e assolado as nossas vidas por causa do salário do pecado, de uma maneira direta ou indireta. Nós só ficaremos livres dele lá na eternidade com Cristo. A Bíblia diz para nós em Lucas 16 que o rico representa os personagens que irão para o inferno. A Bíblia diz para nós que quando ele fechou os seus olhos nessa terra, ele ergueu os seus olhos no inferno conscientemente de que Deus o havia rejeitado. Nós falamos, Deus é bom, amém, mas como ele criou o inferno? Por causa da condenação, e o pecado exigia essa justiça. E o fato é que Cristo é a nossa justiça e ele morreu por nós. Aquela sensação de estar queimando era real, irreversível. Abraão informou para aquele homem rico que existia um abismo de separação. Ele não estava no inferno porque ele era rico, ou sua condição social e econômica. Ele estava ali porque ele havia rejeitado o plano de Deus para a salvação. Aqui o pecador paga a sua última sentença, a sentença eterna, por ter rejeitado a Jesus Cristo. Já ouviu aquelas pessoas que estão pecando, adulterando, abandonando seus lares e dizem assim, ninguém paga a minha conta? Alguém já ouviu essa expressão por aí? Eu te digo, você vai pagar a sua conta, porque o salário do pecado vai cobrar, e é a morte. E a sua única condição é chegar até os pés do Salvador e clamar por misericórdia. A Bíblia diz para nós que o salário do pecado é a morte, a condenação eterna. Nós lemos em Apocalipse que diz, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Este é o salário do pecado, a morte eterna, o lago de fogo, a condenação eterna. Deus é mau? Não, Deus é bom, amém? Deus é misericordioso, e Ele estende a mão dEle, a sua misericórdia para você nesta noite, para que você escape imediatamente dessa condenação eterna. Se você o rejeitá-lo, Deus o rejeitará. Se você recebê-lo, Deus o aceitará, porque todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém, irmãos? A nossa quinta consideração, o céu é um lugar sem sofrimento. Se Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem haverá mais dor, porque as primeiras coisas são passadas. Amém, meus amados? O céu é um lugar sem sofrimento. A estrada da vida, irmãos, é marcada de mágoas, dores e sofrimento. Mas eu digo para os irmãos, nunca mais iremos experimentar adversidades, tristezas e dores. Não haverá hospitais, nem orfanatos, nem guerras, nem lares desfeitos, porque no céu viveremos na família de Deus, unidos para sempre com o Senhor. Não haverá mais medo, porque o Senhor é a nossa segurança eterna, sem sofrimento, sem lágrimas. Lá no céu, meus irmãos, não haverá pais chorando, não haverá pais bêbados, nenhuma música de funeral, nem doenças haverá, nem pobreza, nem miséria. Estaremos livres de todos esses males, por causa tão somente do grande amor de Deus por nós, através de Jesus Cristo. Amém? Onde você passará a eternidade? No céu, um lugar sem sofrimento? Ou no inferno, um lugar onde há sofrimento? A Bíblia diz para nós em Lucas 16, 23, que o rico e no inferno ergueu seus olhos estando em tormentos,
mostrando ali um lugar sem misericórdia, um lugar de chamas de fogo, onde é a segunda morte, um lugar de sofrimento. Já ouvi falar pessoas falando que não acreditam no inferno. Quantas vezes, pregando, evangelizando nas prisões, muitos prisioneiros, pastor, aqui é o inferno. E eu digo, não, meu amado, aqui é apenas a sala de espera dele. Se você fechar os seus olhos nessa condição sem Cristo, você abrirá imediatamente no lugar que arde com fogo. Chamas de fogo, sim, meus amados. Abraão disse para ele, ouça o que Abraão disse. Ele clamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aquele homem rico se tornou ali um mendigo, pedindo por apenas uma gota de água. O quanto nós conseguimos com a ponta do dedo pegar de água, irmãos? Pouquíssimo. Refresque-me a língua da ira do Deus Todo-Poderoso. Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi criado especialmente para o homem. O homem vai de teimoso por rejeitar a Deus. E por isso a Bíblia diz para nós que haverá sim uma sentença. Esta é a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O Senhor não está aqui contra a riqueza. O Senhor está contra a desobediência, aqueles que desobedecem o Evangelho. A atitude egoísta deste homem e de muitos outros que vivem sem Deus. Este homem rico possuía no presente século as coisas desta vida, e é isso que ele queria. Jesus deixou bem claro nesse texto que não haverá chance de salvação se eles rejeitarem nesta vida. Então note bem, não zombe da ira de Deus. Note bem o que a Bíblia diz também, não faria justiça o juiz de toda a terra? Percebemos aqui, irmãos, que Deus executou corretamente o seu juízo contra este homem, que voluntariamente rejeitou a sua graça maravilhosa. E você? Tem rejeitado a graça de Deus? Até quando vai demorar? Até quando você vai deixar para depois? Onde você passará a eternidade? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Nunca me esqueço que fui pregar para um primo meu, ele estava no hospital bem ruim, e ele disse, meu primo, quando eu sair daqui, eu vou na sua igreja. E eu disse para ele, meu primo, eu não quero que você vá na minha igreja, só quero apenas que você ouça o evangelho de Jesus e entregue sua vida a Jesus. Não, estou saindo esta semana. E se eu visitei ele na segunda-feira, na terça-feira de manhã recebi a notícia que ele havia partido naquela noite. Meus amados, essa é a triste realidade, de que a vida é curta. E você tem que estar preparado para partir desta vida para a eternidade. E a única preparação é estar com Cristo, amém? Salvo e seguro em Jesus Cristo. Sétima consideração, o céu para nós é um lugar sem fim. Você está esperando acabar esta mensagem? Até quando vamos fazer essas comparações e considerações? Céu, inferno, alegria, tristeza, morte, vida, Deus e o diabo. Até que você se arrependa, até que você tenha fôlego de vida e arrependas e volte para Deus. Meus amados, a Bíblia diz para nós que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, um lugar sem fim. Percebemos que é muito difícil compreendermos esse fato porque estamos presos ao relógio e ao calendário. A bem-aventurança do céu significa que lá não terá mais calendário, não haverá sol também, não haverá amanhecer, que a luz do Senhor vai brilhar eternamente em nossas vidas. Nessa vida estamos ansiosos, e os filhos de Deus, a Bíblia diz para nós que lá no céu não haverá mais noite, será um lugar sem fim para toda a eternidade na presença do Senhor. Meus irmãos, eu posso dizer também para vocês que lá no céu a comunhão não terá fim, amém? Será uma comunhão eterna. Meus amados, nós gostamos de comunhão cristã, mas ela tem um fim aqui. E agora, com as restrições, a aglomeração não pode, tanto aí dói no coração de quem gosta de aglomerar.
Mas lá no céu, te digo, tem um decreto eterno, uma aglomeração eterna, amém, irmãos? Eterna no céu, para sempre. Se você não gosta de cristãos, de Jesus Cristo, o céu realmente não é o seu lugar. Mas se você gosta, teremos comunhão eterna e adoração eterna, amém? Juntaremos com os anjos que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, porque já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina com seus filhos, com seus redimidos, com seus salvos que Ele comprou com seu precioso sangue. Um lugar sem fim, diz a palavra de Deus, meus irmãos. Adoração eterna. Meus irmãos, muitos de nossos irmãos queridos já partiram para a glória. Muitos deles já estão com o Senhor. Nós perdemos a presença deles, perdemos suas vozes, seus rostos, e ficaram somente a saudade. A comunhão terminou por enquanto, mas lá no céu nos reuniremos outra vez para uma comunhão, adoração e alegria eterna. Irmãos, também a nossa missão um dia finalizará, nossas forças começarão a definhar também, os nossos passos se tornarão mais vagarosos e chegará o momento que até mesmo o nosso coração vai parar, não é verdade? Mas lá no céu teremos um corpo glorificado para sempre com o Senhor. No céu deverá ser diferente. Serviremos a Deus em adoração eterna. Que prazer, que alegria estar ali junto do trono de Deus, adorando o Cordeiro de Deus que nos tirou do pecado e também nos tirou do mundo. Onde você quer passar a eternidade? No céu ou no inferno? A única comparação que juntei aqui é que o inferno também é um lugar sem fim. Lá em Apocalipse 20, versículo 10, que o inferno também não terá fim. A Bíblia diz: e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. A justiça de Deus sendo feita, a justiça do grande Deus é justa. Vivemos em um mundo cheio de injustiças, mas ali, irmãos, estarão para sempre, para todo sempre atormentados. Nós lemos lá, e os ímpios serão lançados. Você entende a palavra lançados? Não significa que a pessoa foi voluntariamente. Significa que ela está condenada, seus pés são amarrados, suas mãos amarradas, e literalmente os anjos condenarão e jogarão eternamente. Ali será uma agonia eterna, uma vergonha eterna, um desespero e desprezo eterno, maldição eterna. Não terá fim o tormento dos ocupantes do inferno. A Bíblia diz para nós: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Portanto, meus amados, você que está nos ouvindo esta palavra, Deus convida você nesta noite para vir e receber o evangelho da graça de Deus, amém? A Bíblia diz que a vontade do Senhor é que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Quando você experimentar dessa maravilhosa graça de Deus, você vai entender melhor a profundidade da palavra de Deus acerca da eternidade com Deus. Arrependa-se que ainda é tempo, ainda há salvação. Arrependa-se que ainda é tempo de livrar-se dessa tamanha condenação. Onde você passará a eternidade? No céu ou no inferno? Mais uma consideração: o céu é um lugar de alegria, amém? Somos felizes, porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e o quê? Alegria no Espírito Santo de Deus. Sim, o reino de Deus é alegria. Foi essas palavras que Jesus disse para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem estará no paraíso com Jesus? Um ladrão? Um homem ladrão? Sim, um homem ladrão convertido, amém? Um homem ladrão arrependido. Não importa a sua condição social, sua posição, o tamanho do seu pecado. O importante é que você se arrependa e se entregue ao Senhor. Lá no céu, irmãos, a maior alegria, em todos esses pontos que estamos considerando aqui,
dois que me chamou mais atenção: um lugar sem pecado e um lugar de alegria na presença de Jesus. Amém? Quem nós encontraremos primeiramente? Lá no céu veremos o nosso Salvador face a face. Lá no céu, irmãos, estaremos diante do seu olhar precioso de compaixão. E as Escrituras confirmam para nós dizendo que assim como Ele é, o veremos, o abraçaremos, e ali a gratidão eterna pelo nosso Salvador. Ele vai conhecer você lá no céu, amém? Vai chamar você pelo seu nome, porque você foi salvo ou salva pela graça maravilhosa de Deus. A nossa mente é muito pequena demais para descrevê-lo, mas ele é muito mais do que nós imaginamos. Sim, será um momento de felicidade e alegria eterna na presença de Deus. Em contrapartida, vamos para a dor. A Bíblia diz para nós que o inferno é um lugar de tristeza. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. A palavra é muito clara sobre a tristeza do inferno. É nesta hora que todos os ímpios chorarão para sempre. Note bem a palavra. E ali haverá pranto e ranger de dentes. É nesta hora, irmãos, que muitos vão se lembrar o dia e a hora que ouviram a pregação e disseram não para o Evangelho de Jesus. Meu coração está pesaroso com essa mensagem nesta noite. Mas ele só vai ficar aliviado quando eu cumprir a ordem de Jesus de evangelizar todas as pessoas que cruzar o meu caminho. Que a igreja, sim, fique pesarosa, mas que a igreja obedeça. A razão de viver, a essência da igreja é o evangelho, é o evangelizar, é ganhar almas, é edificar vidas, edificar sua igreja. Vamos para a última consideração agora acerca do inferno. O inferno, irmãos, a Bíblia diz que é um lugar de humilhação e vergonha. O texto da palavra em Daniel 12, versículo 2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, versículo 2. Todos os pecadores ímpios que rejeitaram a Jesus, nós já falamos sobre isso, estarão ali. João 3 diz para nós: aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado, sentenciado. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens preferiram, amaram mais as trevas do que a luz. Que Deus tenha misericórdia, que muitos ainda venham arrepender-se e converter-se para a glória e honra do Senhor Jesus. Onde você vai passar a eternidade? Onde? As acusações, quem são estes? A Bíblia diz para nós: mas quanto aos tímidos, esses são os habitantes e os réus do inferno, aos covardes, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras. Todas as vezes que pregando o evangelho, as pessoas tentam escapar, não é verdade? Uma certa vez uma senhora disse: nunca tive pecado, eu sou muito boa demais, eu só falava mal do meu marido. Falei: então, minha senhora, então a senhora se enquadra nesse texto aqui: e a todos os mentirosos, caluniadores, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Adultério, roubo, fornicação, calúnia e todos os outros pecados que estão ali atormentando. E estamos aqui reunidos em muita gente bonita, socialmente bem arrumadas, mas são pecadores. Mas o céu é um lugar que entrará pecadores, amém, irmãos? E palavra fiel é esta, que Cristo Jesus veio ao mundo para morrer, dar a vida pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo disse essas palavras. Então a pergunta é, pense nisso, será que o inferno é o lugar onde você deseja passar a eternidade? Ou será o céu? Céu ou inferno? Fica a sua consideração, onde você passará a eternidade. Se você partir agora,
Onde você vai abrir os seus olhos? A morte é simplesmente isso, fechar os olhos para esta vida e abrir na eternidade. Pois, que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que valor teria você ganhar tudo? Porque uma decisão ao lado de Cristo vai te custar muito. E muitos, não, mas não estou preparado, agora não, hoje não, ainda vou pensar nisso. Você quer ganhar o mundo e perder a sua alma? Que este é o melhor momento. Ao ouvir a voz de Deus, não endureçai os vossos corações. Hoje, arrependa-se, entregue sua vida a Jesus. Você gostaria de ser salvo, ser salva? Esta é a noite da salvação. Esta é a noite onde você vai iniciar a preparação para a eternidade. Falamos aqui do céu e do inferno. Qual é o caminho então para escapar do inferno? Qual é o caminho então para chegar até o céu? Eu te digo, em João 14, a Bíblia diz para nós, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, perante esse versículo, eu te pergunto, quando e em que circunstâncias você entregou sua vida a Jesus? Se você não tem nenhuma lembrança de quando você entregou a vida a Jesus, que seja nesta noite, amém? Não é a decisão da boca para fora, não é a decisão simplesmente de aparência, não, é uma decisão porque você ouviu que Ele te amou, Ele quer te salvar, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é o presente de Deus, amém? Não vem das obras. Confie nele e você nunca vai estar enganado. Olhe para Jesus e você será salvo e salva da condenação eterna. Que o Senhor lhe mostre para você, meu amado, que ainda não tem Cristo, que seus pecados são horríveis e que você está arruinado ou arruinada sem Jesus. Corra imediatamente para Cristo e confesse Ele como seu único Senhor e Salvador. Amém? E certamente a Bíblia diz para nós, ao confessar a Cristo, ao correr para Cristo: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor vai responder: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E imediatamente, atravessando a ponte do abismo, confissão gera salvação, remissão gera para nós justificação e também a reconciliação, conforme a palavra de Deus nos ensina. É só Cristo, Ele tem todos os recursos, todos os benefícios, todas as bênçãos que você imagina. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém, meus irmãos? Eu termino com o testemunho de uma história do Sr. John. E ele diz: por mais de um ano, alguns irmãos e eu ministramos a presidiários por meio de um estudo bíblico semanal, num presídio estadual no Texas. Mês após mês, os homens sentavam-se no salão imenso, e segundo o código da prisão, ou dos prisioneiros, eles próprios deveriam se separar. Os negros ficavam à esquerda, os brancos à direita, os hispânicos, uma minoria, ficavam ao fundo, agrupados no fundo da sala. Depois de um estudo sobre o poder vitorioso da cruz de Jesus Cristo, naquele imenso salão, mais de 100 homens se levantaram e, com movimentos lentos e hesitantes, voltaram-se uns para os outros. Os guardas, responsáveis pela segurança, ficaram tensos e se prepararam para reagir. O capitão pegou em sua mão o rádio, porque ele sabia que um contato visual entre esses três grupos era certamente a violência estava marcada naquele lugar. Mas algo diferente aconteceu naquela manhã. O céu irrompeu naquele pedaço confinado de terra. Os homens se abraçaram com lágrimas de alegria nos olhos. Haviam se tornado um em Cristo. E o amor, o perdão e a graça havia trazido uma nova vida a um mundo cercado por muralhas e arame farpado. Haviam se tornado um em Cristo.
No céu haverá sim os mais terríveis criminosos, mas que se arrependeram dos seus pecados. No inferno haverá os santarrões da igreja, porque confiaram simplesmente em suas obras. O céu será povoado de pecadores, remidos pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nesta noite, que sejamos revestidos e tomados pelo amor, o perdão e a graça que há em Jesus Cristo. Que sejamos, meu Pai, tocados pelas palavras do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Ó Pai, se alguém não tem Cristo nesta noite, está em nosso meio, que seja tocado ao arrependimento e à conversão a Jesus. Pai, cada um de nós, que nenhum daqui possa sair, meu Pai, do jeito que adentrou este tempo, pensando na rotina material, nos dias que estamos agonizando neste mundo, mas que os nossos olhos, meu Pai, possam ser desvendados e tirados dos nossos olhos as cortinas da carne e do mundo do pecado, e que seja revelado Cristo, sua glória, seu reino celestial para sempre. Abençoe o teu povo, meu Pai. São tantos os sofrimentos. Pecadores que ainda não têm Cristo, que seja um momento de salvação, meu Pai. Só o teu Espírito Santo pode convencer da justiça, do juízo e do pecado. Ainda não terminei a oração. Há alguém nesta noite que entendeu a mensagem, entendeu também que se você morresse agora, você estaria no inferno. Mas você quer mudar esta perspectiva, mudar essa posição e entregar sua vida a Jesus. Há alguém nesta noite que gostaria de entregar a vida a Jesus? Só eu olhando? Há alguém? Amém, graças a Deus. Há alguém mais que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Amém, graças a Deus. Mais um rapaz. Pai, nós oramos por esses dois rapazes que nesta noite vieram nos visitar. E o Senhor tinha preparado, meu Pai, seus corações para receber o Evangelho da graça de Deus. O Senhor os ajude, meu Deus e meu Pai querido, a compreender essa tão maravilhosa graça de Deus. Tua palavra nos ensina: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que sejamos, meu Pai, revestidos com os pensamentos celestiais. Ó Pai, os nossos irmãos que perderam os seus entes queridos, que o Senhor conforte-os, porque logo estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa da Tua palavra, e nós estaremos com Cristo, porque somos mais do que vencedores. Onde está, ó morte, a Tua força? Onde está, ó inferno, a Tua vitória? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, a nossa vitória. Vencedores, vencemos em Cristo. Em nome de Jesus que oramos. Amém.